Sexta-feira, 19 de setembro de 2025, você confere no seu Rede Alta Tietê News. Terremoto de magnitude 7,8 atingiu a costa da Rússia. O vereador de Suzano cobra apuração sobre o descarte irregular de material biológico em via pública. Agenda cultural para o seu final de semana. E o Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Um terremoto de magnitude 7,8 foi registrado nesta quinta na costa da Rússia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro foi a 127 quilômetros da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsk, que tem 165 mil habitantes. O abalo ocorreu a 19 quilômetros de profundidade, aumentando o risco de tsunamis. Olha, um alerta chegou a ser emitido, mas foi cancelado. Depois dos tremores, outros 5 abalos de magnitude acima de 5 foram registrados em 1 hora. Segundo o governo regional, todos os serviços estão de prontidão. Não há informações sobre feridos ou estragos. No fim de julho, um terremoto de 8,8 atingiu a mesma região, provocou tsunamis e colocou mais de 20 países em alerta. Ondas de até 4 metros destruíram construções costeiras e centenas de pessoas precisaram deixar suas casas. A península de Kamchatka abriga uma base de submarinos nucleares na própria Rússia. Segundo o jornal The New York Times, essa instalação pode ter sido danificada pelo abalo de julho. Agora vamos ir aqui para o Brasil. Olha, o Brasil tem 12% mais bovinos do que gente e 305 ovos por habitante, segundo dados de IBGE. Curioso, né? O levantamento da pesquisa da Pecuária Municipal de 2024 mostra que o rebanho de galinhas bateu recorde e o de gado foi o segundo maior da série histórica. Segundo o IBGE, a população era de 212 milhões e 500 mil habitantes. Agora, o rebanho de bovinos somou 238,2 milhões de cabeças, 12% a mais do que a população brasileira. Houve uma queda de 0,2% na produção em relação ao ano anterior. O maior rebanho está em São Félix do Xingu, no Pará. Os galináceos somaram 1,6 bilhões de aves, quase 8 vezes mais que o número de habitantes. Foram 26,8 milhões a mais do que em 2023. Só de galinhas, o número foi de 277,5 milhões, uma alta de 6,8%. Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, lidera a produção. A produção de ovos chegou a 5,4 bilhões de dúzias, o que representa 64,8 bilhões de unidades, cerca de 305 ovos por habitante. Dá para o pessoal comer bastante ovo antes de malhar, né? O resultado é o maior da série histórica. Santa Maria de Jetibá também é a maior produtora do alimento e é conhecida como a capital do ovo. A produção de leite de vaca atingiu 35,7 bilhões de litros, alta de 1,4%, mesmo com a redução do número de vacas ordenhadas ao menor nível desde 1979. O rebanho de suínos foi de 43,9 milhões de animais. Os caprinos já somaram 13,3 milhões, um crescimento de 3,1%, um recorde histórico também. Os ovinos totalizaram 21,9 milhões, um crescimento de 0,3%, também recorde. A produção de mel foi de 67,3 milhões de quilos, o maior volume já registrado. E a aquicultura produziu 724,9 mil toneladas, sendo 70% de tilápia. O pessoal anda comendo um peixinho também, né? Olha, depois dessa curiosidade aí, vamos vir aqui para a região e falar da GCM. Ela prendeu um traficante com quase 1 quilo de drogas e resgatou aves silvestres no Jardim Monte Alegre. A GCM de Guarulhos prendeu nessa quarta um traficante no Jardim Monte Alegre com 950 gramas de entorpecentes. Na casa do acusado foram encontradas 463 porções de cocaína, 250 de maconha, 8 celulares e R$ 209 em dinheiro. No local também foram resgatadas 9 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro, entre elas picharro, galo de campina, bigodinho, coleirinha, tísio e pintagol. A ação reforça o compromisso de Guarulhos no combate ao tráfico e na proteção da fauna. Muito importante não só a cidade de Guarulhos, mas como toda a região do Alto Tietê.
Falando ainda mais no Giro de Guarulhos, olha, a cidade intensifica ações educativas da GCM na Semana Nacional de Trânsito. A Guarda Civil Municipal de Guarulhos participa ativamente dessa semana, que acontece do dia 18 a 25 de setembro, com o tema Desacelere seu bem maior, é a vida. A Inspetoria de Trânsito ampliou as ações de educação viária nas escolas, nas vias da cidade e em eventos públicos e privados. As atividades incluem orientações a motoristas e motociclistas sobre respeito aos limites de velocidade, sinalização e uso correto de equipamentos de segurança. O projeto Getran Educa, desenvolvido pela GCM durante todo o ano, ganha um destaque maior nesse período, lógico. Além das visitas escolares, a GCM realiza palestras em eventos da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tanto em repartições públicas quanto em empresas privadas. Nessa quarta, dia 18, a equipe esteve na Escola Semeando o Futuro, na Vila Progresso, reforçando o compromisso de Guarulhos com a segurança viária. E no próximo bloco, a Prefeitura de Arujá realiza ação em prol de pessoas em situação de rua. E mais, tem agenda cultural para o seu final de semana. Fica aí que rapidinho, já seu Rede Alto GT News está de volta com muita informação para vocês. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos e da sua visão aqui no Hospital de Olhos Alto Tietê. E para a gente cuidar aí dos olhos, tem uns cuidados básicos que são essenciais para a saúde dos olhos. Você evitar de coçar, manter a lubrificação, o uso excessivo de telas também pode atrapalhar, usar óculos somente com proteção UV e manter uma alimentação rica em vitamina A. E é claro que a realização dos exames também não podem faltar. E aqui no Hospital de Olhos você encontra a mais alta tecnologia para alguns exames específicos, como mapeamento de retina, retinografia, microscopia especular e entre outros exames. Inclusive agora estão aceitando os convênios Bradesco, MedService, Omint, Skill e Keep. E aqui você tem os cuidados da melhor maneira possível. Cuide do seu bem maior, cuide dos seus olhos aqui no Hospital de Olhos. A primavera-verão já chegou aqui na Leia Fashion e tudo que há de mais moderno do mundo da moda você já encontra aqui nas araras da Leia Fashion em Suzano. Vem ver comigo! A primavera-verão esse ano está Candy Color, romântica e atemporal. Rosé, bege, amarelo, azul claro e o hit da estação, branco. E olhem só a delicadeza desses looks, ó, riqueza em cada detalhe. Ó, essa camisa bordada, tudo muito clássico e muito romântico. E uma outra tendência também são as estampas frutais. Olhem só isso, gente. Ó, de cereja, tem também de abacaxi, tudo muito romântico, ó, com babado, incrível. Isso aqui, ó, só Leia Fashion. Vestidos de festa, do 38 ao 52 você também encontra aqui, dos mais clássicos até os mais modernos. Acessórios como brincos, pulseiras, colares, cintos e muito mais. Para mais informações, acesse o telefone aí na sua tela. E é isso, a primavera chegou com tudo. E pensou em moda? Pensou em Leia Fashion, vestindo mulheres reais. Na última quarta, a Prefeitura de Arujá promoveu ações com pessoas em situação de rua e com problemas de saúde mental. A iniciativa envolveu as Secretarias de Assistência Social, Saúde e Segurança Pública, além do Centro POP, CAPES 2 e Guarda Civil Municipal. Um dos registros foi de um homem localizado na Avenida Mário Covas, já acompanhado pelo próprio Centro POP. Ele foi inserido no Sistema Nacional de Saúde, o ESUS, que garante um acesso ao histórico clínico em qualquer cidade, mas recusou seguir para o Centro POP. Segundo a Prefeitura, casos de saúde mental em situação de rua são mais complexos pela resistência aos atendimentos. Nessas situações, o monitoramento é articulado entre assistência social e saúde para oferecer melhores condições de vida a esse público. Participaram da ação o coordenador do Centro POP, Ricardo Moura, equipe da Guarda Civil Municipal, o psiquiatra Anderson dos Santos e o assistente social Roberto Barreto. O Centro POP de Arujá pode ser contatado pelo telefone 3163-4207
Em caso de emergência de saúde, a orientação é acionar o SAMU direto, olha, pelo número 192. Denúncia na cidade de Suzano. O vereador Arthur Takayama, do PL, cobra uma apuração sobre o descarte irregular do material biológico em via pública. Segundo o parlamentar, a meio-dia de quinta-feira foi registrada uma denúncia do descarte de ampolas com sangue e urina de animais na Rua Batista Renzi, na altura do número 186. À 1h59 da tarde, Arthur já estava no local e encontrou o material espalhado pela calçada e próximo à sarjeta. O vereador classificou o caso como extremamente preocupante e acionou os órgãos de saúde e meio ambiente para a coleta segura e investigação. Ele ressaltou que resíduos biológicos podem transmitir doenças, contaminar solo e água e afetar animais domésticos e silvestres. Takayama destacou que vai acompanhar o caso até que os responsáveis sejam punidos, reforçou a importância das denúncias feitas pela população. Se você vê alguma coisa também na rua, assim, denuncie, porque é com as denúncias de vocês que a gente consegue descobrir esses locais, não só a cidade de Suzano, como todo o Alto Tietê. Agora vamos ver o rolê pelo Alto Tietê para o seu final de semana. A agenda cultural tem opções de música, humor, cinema e tradição para esse final de semana, viu? Olha, na sexta, hoje mesmo, dia 19, o humorista Rodrigo Marques está se apresentando no Haha House em Mogi. Daqui a pouquinho, ele vai começar às 9 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 60. No sábado, dia 20, tem Festa da Cultura Nipo-Brasileira, o Bunka Matsuri em Suzano. O evento acontece do meio-dia às 8 da noite na Asas Nikkei, com shows de taiko e atrações tradicionais. A entrada é gratuita. No domingo, dia 21, o Parque Max Pfeffer Suzano recebe o Rock no Parque em homenagem a Ozzy Osbourne. Os shows acontecem da 1 às 5h30 da tarde e a entrada é gratuita. Para quem prefere cinema, a dica é o Festival Festicine. A mostra de filmes independentes segue até o dia 28 no Galpão Arthur Neto, em Mogi das Cruzes, com entrada gratuita. Opções de humor, música, cultura e cinema para todos os gostos nesse final de semana no Alto Tietê. Agora vamos de previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu ensolarado com tempo ameno. À tarde as temperaturas se elevaram, não tivemos chuva, aquele tempo seco também, né? Vamos ver como fica o tempo para o seu final de semana. Em Mogi, o sábado amanhece com céu claro e tempo fresco. À tarde as temperaturas tendem a subir. Já no domingo o cenário se mantém e não teremos chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 34 graus. Em Guarulhos, o cenário é o mesmo, com mínima de 20 e máxima de 34 graus. E no próximo bloco, você confere as novidades do esporte com o Lucas. Fica aí que é rapidinho, já se resenha na rede está de volta aí com o Lucas para contar as novidades esportivas para você. E olha só onde é que eu tô, em frente à estação de Suzano, gente, aqui no bairro Maria de Maggi. É isso mesmo, na Drogaria Santiago. E a Drogaria Santiago tem muitas promoções para você. A gente já começa dando ideia de preço, falando de papel higiênico Deluxe, com 12 unidades, folha dupla por R$ 12,99. Tem pomada para assadura Baby Med, vitamina A e D, óxido de zinco, por R$ 9,99. E tem também kit lenço umedecido bebê sequinho. Você leva 3 com 140 cada um, num total de 420. Olha quanto! Você vai pagar R$ 22,99. E olha, tem mais, gente. A gente vai falar de creme, de tratamento para o cabelo, Scala, né? Sabe quando você vai pagar aqui um pote com 1 quilo? R$ 9,99. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar de Guto Baby, que tá com uma nova embalagem, uma nova fita também, gruda e desgruda, alta absorção para dia e noite, todos os tamanhos, ó. O Mega tá saindo R$ 49,99. Você gostou? Anota o endereço da Drogaria Santiago, Avenida Major Pinheiro Frois, 26. O WhatsApp deles é 11 4748 1794. O bairro é Maria de Maggi, aqui em Suzano, em frente à estação. Vem pra cá, vai economizar.
Realizar o sonho do carro novo começa aqui na Chevrolet Vigorito. Dá só uma olhadinha nessas ofertas. Onix 1.0 Flex manual com versões a partir de R$ 84.990. Pois é, da linha 2026 com partida start-stop, painel multimídia com 17 polegadas, tá a coisa mais linda e você encontra aqui na Chevrolet Vigorito. Equinox RS 1.5 Turbo Flex com 178 cavalos, teto panorâmico, rodas Aro 20, uma versão mais esportiva. Aqui você encontra versões a partir de 285 mil. E se quiser uma versão menos esportiva, tem a Equinox Active, que também tá a coisa mais linda. 1.5 Turbo Flex, 178 cavalos e com versões a partir de 285 mil. Ó, aqui eles facilitam a entrada, aceitam ser usado na troca e a taxa é zero. Então, não perde tempo e vem pra Chevrolet Vigorito. E a gente já está de volta, o Lucas aqui com a gente. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu. Bom, Lucas, hoje nossa atualização do Resenha na Rede começa internacional, né? Exatamente, porque temos muito para falar de Libertadores, quartas de final rolando, tivemos os jogos de ida nessa semana. E olha, quem entrou primeiro em campo ali dos times brasileiros foi o Palmeiras e foi um recital, né, praticamente. Quase que um jogo perfeito no Monumental de Núñez. A equipe de Abel Ferreira bateu o River Plate por 2-1. E controlou muito bem a partida, né, Manu? Sim, eu tinha falado nos nossos comentários do começo da semana que eu achava que o Palmeiras ia ter mais trabalho ali com o River Plate, mas surpreendeu. O Palmeiras foi um time bem assim, coeso do início ao fim. Teve o golzinho aí no final, né? Exato. Mas foi um jogo muito bom. Exatamente, o Palmeiras né? Já começou abrindo o placar logo cedo com o zagueiro Gustavo Gomes. Veio um cruzamento ali na medida do Andréas Pereira, colocou praticamente um passe na cabeça do Gustavo Gomes e o paraguaio só teve o trabalho de mandar para o fundo do gol. Depois, aquela ligação que vem fazendo sucesso brilhou mais uma vez. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque tabelaram ali, o argentino achou uma excelente bola enfiada para o Tigrinho, que só deu tapa cruzado ali na saída do goleiro Armani para abrir, ou melhor, essa vantagem, né? Aumentar essa vantagem de 2-0 para o Verdão. Ainda deu tempo do River Plate descontar com o Lucas Martínez quarta. Já no final da partida teve um lance meio estranho ali na área do Palmeiras. Ele não tem nada a ver com isso e marcou o gol ali para poder diminuir e deixar o River vivo ainda nesse confronto, né? Porque por mais que tivesse já o jogo na casa deles, eles não tivessem aproveitado essa vantagem da torcida, né? Porque são 100 mil torcedores ali no novo Monumental. Mas voltam para São Paulo aí, ou melhor, Palmeiras volta para São Paulo e o River vem para o Brasil com essa esperança. No último encontro entre eles, o Palmeiras tinha conseguido um 3-0 contra o River Plate na Argentina e aí perdeu de 2-0 aqui no Allianz Parque, um jogo com um gol anulado, com pênalti anulado, foi polêmico, então os torcedores palmeirenses aí é bom que estejam com os exames em dia, porque na semana que vem devemos ter um jogo interessante. Né? Mas, assim, pro River Plate ter feito esse golzinho no final é bom, porque aí diminuindo essa vantagem. Sim, exato. É aquele negócio, né? Eu tenho um gol agora só, então dá para se manter bem vivo, na verdade, na competição. Exato. E pelo lado do Palmeiras também fica bem em alerta, né? É verdade, o pessoal fala que 2-0 é resultado perigoso, mas a gente sabe que qualquer vantagem ali é boa, porém essa vantagem mínima deixa ali o time em alerta. Eu acho que quando os times conseguem bons resultados assim fora de casa, com mais de 2 gols de vantagem, por exemplo, já entra muito relaxado. Então isso faz com que o Palmeiras já não entre tão na retranca, mas também não fique tão aberto. Vai ficar ali de olho. Acho que vai entrar em alerta aí essa equipe do Abel Ferreira poder fazer um bom jogo. Agora um time brasileiro que vai ter que correr atrás do prejuízo é o São Paulo, né? Pois é, Manu. Na quinta-feira foi a vez do São Paulo entrar em campo e lá na altitude de Quito, no Equador, o São Paulo foi derrotado por 2-0 pela LDU. Os gols da equipe equatoriana foram marcados por Brian Ramírez, logo no primeiro tempo, ali ainda nos 15 minutos, e depois, já na segunda etapa, por Michael Estrada, jogador que aproveitou aí o vacilo na saída de bola do São Paulo, não tinha nada a ver com isso, recebeu ali um presentaço e bateu forte para aumentar essa vantagem que poderia ainda ter sido maior, né? Então, assim,
O São Paulo tem jogado tão melhor ali no Brasileirão, tá ao contrário de algumas outras equipes. E o Crespo tá fazendo ali um excelente trabalho, mas deu essa tropeçada. Pois aí, né? é, Manu. E o São Paulo começou muito bem essa partida. Sim. Tava em cima, tava pressionando, o time da casa não conseguia se achar muito no jogo, mas o São Paulo perdeu muito gol. Só o Luciano perdeu 3. Foram 3 chances ali desperdiçadas pelo camisa 10. Aí, né? E assim, jogando fora de casa, na altitude, contra um time chato que é a LDU, que sabe jogar mata-mata, a gente sabe que não pode ter esses deslizes, né? Não. E no confronto entre São Paulo e LDU, que é muito equilibrado, ambos não venceram na casa dos seus rivais, mas todos os jogos como mandantes, eles venceram. Então, agora são 7 jogos, 4 jogos em Quito, 4 vitórias da LDU e 3 jogos no Morumbi, 3 vitórias para o São Paulo. Para quem é mais supersticioso, já pode ter mais esse alívio, né? Porque tem um dado positivo que sempre venceu a LDU jogando em casa. Porém, São Paulo vai precisar de um feito que não faz desde os tempos de Tele Santana, que é reverter essa vantagem ali, precisa dos 3 gols dentro de casa para se classificar no tempo normal. Então, a última vez que o Tricolor conseguiu isso foi lá em 1993. Pelo menos garantindo 2, para ir para os pênaltis, essas coisas. Aí, Mano. Pelo menos se garante ali. Mas, assim, o legal que vai ser aqui no Morumbi, né, junto com a torcida. E uma curiosidade que o pessoal fez, 2 técnicos brasileiros ontem. Exatamente. Né? E parecidos ali na sua técnica. Foi feita até uma brincadeira de metade da tela e metade da tela, mostrando um técnico e outro. Porque eles têm, assim, as mesmas características, até físicas, assim, bem parecidas. Mas eles têm essa linha de estar em cima, de ser professor, né? De orientar bem a equipe, né? E você comentou desse duelo dos técnicos. O Thiago Nunes, que é o técnico da LDU, nunca tinha vencido o São Paulo. Até ontem tinham sido 4 confrontos ali, 2 da época que ele era do Atlético Paranaense, 2 da época que ele já estava como técnico do Corinthians. Foi uma rápida passagem ali entre 2019 e 2020. Ele tinha 2 derrotas e 2 empates. Então ontem foi a primeira vez que o Thiago Nunes venceu o Tricolor, conseguiu aí quebrar esse tabu e agora vai tentar quebrar o outro tabu, que é vencer o São Paulo no Morumbi, né? Então vai ser um pouquinho mais complicado. Vai ser um jogo bom aí, que você falou de preparar o coração aí do jogo do Palmeiras, né? Vai ter que preparar o coração dos São Paulinos também. Também. E olha, eu ainda fui mais bonzinho de falar nessa linha de já conseguir a classificação no tempo normal. Você comentou dos pênaltis. Acho que o São Paulino não tem uma lembrança muito boa de pênaltis contra a LDU no Morumbi, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Aí a gente vai atualizando o pessoal, tudo. Exato. Porque a gente vai sair da Libertadores e falar da tabela do Brasileirão. Sim, é hora de falar de Brasileirão, 24ª rodada. Já temos jogos nesse sábado. E o Palmeiras, que entrou em campo na quarta, agora também já vai jogar, recebe o Fortaleza às 9 da noite no Allianz Parque. Então teve esse tempinho aí de se recuperar, jogou na quarta, agora joga no sábado. Tempo, mas tá bom. E a rodada continua no domingo. Às 5h30, Sport e Corinthians se enfrentam na Ilha do Retiro. E mais tarde, para fechar o domingão de futebol com chave de ouro, temos clássico na Vila Belmiro. Santos e São Paulo se enfrentam aí nessa rodada e prometem fortes emoções. Olha, vai ser um bom jogo com o final de domingo. O Sansão, né? Exato. O duelo. Eu, assim, apesar do São Paulo ter perdido ali tá sendo um time diferente no Brasileirão. O Santos está tropeçando muito. Eu acredito que vai dar São Paulo. Olha, também acredito que vai ser um jogo bem disputado, mas tem aquela magia do Neymar contra o São Paulo, né? São Paulo é a maior vítima do Neymar ali, junto com o Guarani, algumas equipes assim, somando a outra passagem dele pelo futebol brasileiro. Então acredito que é um jogo que eles vão querer entrar com tudo para, quem sabe, dar aquela sobrevida para o Santos, né? Aquela reanimada na competição, porque precisa, né? Fugir dos Z4, né? Então, olha, acho que são as duas equipes querendo ir para cima e querendo fazer o resultado. São Paulo, acredito que pode ter um time um pouco diferente do que a gente costuma ver, com algumas reservas, porque o foco na classificação da Libertadores tem uma situação mais tranquila no Brasileirão. Então, por conta disso, acho que o Santos pode surpreender aí. Ou melhor, é clássico, então não pode falar de surpreender, mas acredito que o Santos possa sair com a vitória nesse confronto. Mas a semana que vem a gente comenta os resultados, Exato. né? Vamos agora sair dos campos e ir para a quadra, falar de basquete. Exatamente. Que hoje você tem notícia boa.
Olha, notícia mais ou menos boa, viu? Porque assim, no duelo de líder e vice-líder, o Franca bateu o Mogi por 73-70 nessa quinta-feira, com uma cesta do Jorginho já nos instantes finais da partida. Porém, essa notícia, apesar da derrota, é boa porque essa foi a última partida dessa fase de realinhamento do Paulista de basquete. Não, Mogi... e o Mogi, ele perdeu assim por 3 pontos e o Franca é muito bom. Exatamente, é o atual campeão, né? Sim. Equipe que tem aí suas credenciais mais do que marcadas no basquete brasileiro e internacional. Isso mostra a qualidade do time do Mogi Basquete. Exato, lutou até o último, tentou, e olha, não à toa, essa campanha do Mogi foi muito boa essa primeira fase aqui da competição, ficou com a vice-colocação e manteve aí um benefício para os playoffs. Porque, Mogi agora aguarda os resultados do fim dessa rodada para conhecer seu adversário no mata-mata. São os playoffs que eu comentei aqui. Sim. A disputa acontecerá em melhor de 3 e aí sim o benefício do Mogi aparece. Que por estar entre as melhores campanhas, o time mogiano terá vantagem no mando de quadra. E faz muita diferença. Exatamente. Mogi vai jogar em casa no segundo jogo. Primeiro jogo fora de casa, segundo jogo em casa e caso precise de um terceiro, Mogi também joga no Ugão, tão diante de sua torcida. A tabela deve ser divulgada nos próximos dias pela Federação Paulista. Então a gente segue de olho. Mas olha, o pessoal fala, isso aí é vantagem. É sim, gente. Lógico. Nossa, seja no futebol, seja no basquete, no vôlei, estar na sua casa, né, onde você conhece, e ter a torcida junto, Sim. faz toda a diferença. O Mogi Basquete, apesar de ter dado essa tropeçadinha, foi no placar, você tem que analisar tudo, né? Foi no placar que mostra, como eu falei, a qualidade do time. O Franca não é um time fácil ali de bater. Pois é. Assim, então, ele vai ter essa vantagem e vai fazer toda a diferença. Tomara que já ganhe aí nos 2 jogos, não precisa ter o terceiro jogo. Exato, já ganha fora de casa, já começa com o pé direito, fecha. Melhor ainda no Ugão, né? De frente para a torcida. A gente fala dessa vantagem do mando de quadra, ainda mais quando se trata do ginásio Professor Hugo Ramos, que sempre a torcida faz aquele caldeirão, sempre compareceu em peso, ainda mais em decisões, momentos de mata-mata. A gente segue de olho. Na segunda-feira, quem sabe a gente já não fala adversário do Mogi Basquete. Por enquanto, quem conhece o adversário é o Franca, que vai enfrentar o Rio Claro. Franca, que é líder, Rio Claro, 8º colocado. Então, a gente vê aí como vai ficar o Mogi Basquete nesses playoffs, que agora fica interessante, né? Isso, vai afunilando, fica mais legal. Exato, né? fica com mais emoção. Isso. Bom, Lucas, segunda-feira você está de volta com resultados basquete, vôlei, Sim. futebol aí, Brasileirão, é jogo importante aí para o pessoal acompanhar. Pois é. E haja coração, né? Haja coração, o pessoal agora não tem mais nenhum jogo tranquilo. Não. Brasileirão é complicado, mata-mata do basquete é complicado, campeonatos internacionais se afunilando, Copa do Brasil e, é claro, a gente segue atualizando aqui. Na segunda-feira eu tô de volta para falar dessa rodada de fim de semana. Isso mesmo. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. Representação, vocês já sabem, é às 7h30 da manhã. Perdeu alguma coisa aqui? Vai lá no nosso portal. Olha, e quem não tem, é claro, pelo 527, nos acompanha aí pelo YouTube da TV. Não deixe de se inscrever. Até amanhã. Até!